Olá, sejam bem-vindas, mulheres incríveis, ao nosso podcast Relacionamento Sem Erro, seu manual de instruções para um relacionamento saudável, leve e verdadeiro. Eu sou Matheus Kaiser, psicanalista, e hoje nós vamos falar aqui, junto com o meu amigo Tony, sobre narcisistas. Tome cuidado com pessoas e homens narcisistas na sua vida. Tony, muito bom dia. Bom dia a todos e a todas, né? É interessante esse assunto, né? Porque eu puxou lá nas minhas aulas de história, lá na época do colegial ainda, né? Na minha época era colegial. Tinha um professor de história que ele falava, quando ele ia falar da mitologia grega, ele falava da mintologia grega. Então, dentro da mintologia grega tinha o Narciso, né? Essa história de narcisismo, ela vem daí, né? Também. Vem daí. Sim. Então, qual que é a diferença entre o narcisismo e o narcisista? Vamos lá então, Tony. Isso é muito importante a mulher saber o que se trata e qual é a diferença entre narcisismo e narcisista. O narcisismo, ele é realmente baseado na história de Narciso, né? Que era aquele jovem belíssimo, aquele caçador belíssimo da mitologia grega que, de repente, descobriu que ele se apaixonou pela sua própria imagem refletida numa fonte. E aí ele se apaixonou tanto, ficou tão vidrado naquilo que ele acabou uma hora definhando e morreu, né? E aí a gente trouxe isso. O Freud trouxe isso para a psicanálise, a psicologia também aborda muito esse tema, que é quando você tem uma paixão muito exacerbada pela sua própria imagem, né? Você vai na academia e fica se cultuando na frente do espelho. Ó, meu bíceps, né? Ó, meu tríceps, olha minhas coxas, né? Nossa, olha aqui meu peito, né? Enfim, não só isso. É ficar se olhando no espelho e se admirando demais. Isso é o narcisismo. De certa forma é bom porque preenche a nossa autoestima, mas tem que tomar cuidado para que isso também não passe a ser uma coisa prejudicial para você. Muitas pessoas falam assim, confundem, né? Ah lá, o narcisista, achando que porque a pessoa é arrogante ou porque ela se admira demais, porque ela só fala o bem dela, aí a pessoa é narcisista. Isso não tem nada a ver com narcisista. Isso aí é um narcisismo que a pessoa está praticando. Agora, o que é o narcisista? O narcisista é o cara que manipula. É o cara que utiliza a pessoa para poder conseguir aquilo que ele quer. Tá. Para o deleite dele. E quando uma pessoa, uma mulher no caso, um homem narcisista, quando está com uma mulher que já não atende mais às necessidades dele, ele dispensa. E não tem o menor remorso por isso. É esse o homem narcisista. Então, a diferença entre o narcisismo e o narcisista é essa. Praticar um pouquinho de narcisismo é até legal. Eu pratico, você pratica, sua esposa, minha noiva pratica. No geral, as pessoas praticam. Agora, quer dizer então que um narcisismo pode levar a um narcisista? Não, a raiz do narcisista está muito mais alicerçada lá na primeira, segunda infância, e toda a construção da personalidade dele, para que ele chegue na vida adulta, passando pela sua adolescência, chegando na vida adulta, de uma maneira muito mais, não egocêntrica, mas manipuladora. Tá. Então assim, o narcisismo é a pessoa que tem uma autoestima, poderia falar assim, que ele tem uma autoestima elevada, ele se acha... ele gosta dele mesmo, né? E aí, mas como que identificar? Como é que a gente consegue identificar o narcisismo, a pessoa da pessoa narcisista? Até um pouquinho trava-língua, né? Vamos lá. Primeiro que não é só para pessoas que têm autoestima. Às vezes a pessoa usa do narcisismo sem saber, e isso é importante explicar aqui, está usando de narcisismo sem saber. Fala, pô, eu preciso alimentar minha autoestima. Então o narcisismo ele até acaba ajudando e colaborando. Então não quer dizer só que são pessoas que têm autoestima elevada. São pessoas que estão buscando até alimentar a sua própria autoestima e às vezes nem conseguem, tá? Mas também tem naquelas pessoas que têm um certo ar de arrogância. E geralmente a pessoa que é arrogante, Tony, isso precisa tirar uma dúvida e uma confusão que também as mulheres fazem, tá? Se o cara é arrogante, eu vejo a pessoa, porque eu atendo muitas mulheres no meu set terapêutico, já atendi mais de 200 mulheres ao longo da minha carreira já.
Isso porque a gente vai renovando, né, com a pessoa. Sim. E essa questão porque a pessoa é arrogante. A arrogância, eu vejo, através da minha experiência, de todo o meu estudo, como um inseguro, uma pessoa insegura. Uma mulher insegura, um homem inseguro, porque ele precisa falar dele, ele precisa se sobrepor ao outro. Isso é narcisista? Não, isso é narcisismo. E muito assim, alicerçado nas questões de insegurança que a pessoa tem. A pessoa que é segura, ela não precisa ficar falando dela mesma para as outras pessoas. Nossa, como eu sou bom, nossa, como eu fiz isso, nossa, olha as minhas conquistas, nossa, me idolatre. Né? Isso é uma pessoa que é insegura, então ela passa uma sensação de arrogância. Então, olhe para uma pessoa arrogante, para um homem, uma amiga, um pai, uma mãe, quem quer que seja, que você classifica como um arrogante, de maneira um pouco mais empática, e fala, putz, essa pessoa é insegura. Tá. E aí você vai parar de se estressar um pouquinho com uma pessoa que você considera, eu não aguento não aguento olhar para aquela pessoa. Nossa, me dá asco. Tenho ranço daquela pessoa. Por quê? Porque ela se acha, né? Então, Sim. Isso é uma pessoa muito insegura. E ela está praticando ali um narcisismo também, tá? Agora, o narcisista é outro tipo de personalidade. É o transtorno da personalidade narcisista. E Freud explicou muito bem isso, né? Ao longo da sua jornada dentro da psicanálise, quando ele criou a psicanálise. O narcisista, ele vai te manipular, ele vai te prender. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O sujeito está com uma moça, ou a moça está com um sujeito, e esse sujeito, ele meio que controla ela. Por exemplo, ela vai sair com as amigas. Fala, eu vou sair com as minhas amigas para bater um papo, tomar um vinho, jogar a conversa fora, fazer o meu social com as minhas amigas. Ele faz de tudo para que ela se sinta culpada por ela estar deixando ele sozinho, porque ele não vai, por exemplo. Isso é um exemplo, pode ser outra situação, tá? Mas ele se vitimiza? Não, né? Não. Ele não se vitimiza. Ele faz ela se sentir culpada para que ela não faça o que ela está a fim de fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. Outro exemplo, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso, eu quero viajar com as minhas amigas, com a minha família. Não. Se fizer isso, você está sendo injusta comigo. Isso não é legal. Entendi. E aí ele faz ela se sentir culpada. Poxa, ele joga sempre a culpa nela. Numa discussão, quando começa a acontecer as coisas e a mulher começa a falar para ele o que não está legal para ela, ele faz ela se sentir culpada. Não, mas é você que está provocando isso. Então ele vai manipulando ela, fazendo ela se sentir culpada por até ter começado uma discussão. E aí ele acaba dominando ela. Ele vai dominando. E aí a mulher vai perdendo. A pessoa vai perdendo a autoestima. Vai se sentindo presa naquele sentimento e falando assim, poxa vida, e de onde que também vem essas sensações de cair nas garras de um narcisista? Vem também da primeira e segunda infância da mulher, onde ela também passou por essas questões de falta de merecimento, falta de acolhimento do pai, da mãe, ou pessoa que a criou, tipo, por exemplo, pais adotivos, de repente pais substitutos, como avó, um professor da escola, alguma coisa que aconteceu lá na infância, e ela carregou isso como uma crença limitante para a vida toda, até para a vida adulta, através de carência, feridas de rejeição, de abandono, e aí essa mulher, ela é alvo fácil, Tony, na mão de um narcisista. E o narcisista percebe, cara, parece um imã, o cara atrai esse tipo de mulher, ele tem a técnica para atrair. Como que esse cara tem a técnica para atrair? Ele fica bolando estratégias na cabeça? Não, ele faz isso de maneira natural e inconsciente. Por quê? Como é que ele adquiriu isso? Lá na infância dele, ele aprendeu que se ele manipulasse, por exemplo, com quem que ele fez isso? Com a mãe dele, ou com o pai dele. Tá. Quando ele manipulava o pai e a mãe dava o que ele queria. E quando não faziam o que ele queria, ele privava os pais de amor, ou de afeto, alguma coisa. E os pais também, com as questões deles, procuravam atender as necessidades nesse narcisista. E aí começa a construção, né? Mas a gente não vai aprofundar isso hoje. É só para a mulher saber identificar.
e entender como é que pensa um homem narcisista. Ele não está nem aí para os sentimentos dela. E se precisar terminar essa relação, para ele seguir em frente sozinho, ele vai fazer isso quando a mulher não estiver mais atendendo às necessidades dele. Uhum. Quando não estiver mais atendendo não só necessidades, mas não for mais aquilo que ele quer. Aí ele vai terminar essa relação, não vai dar explicação, a mulher vai ficar com aquela encanação na cabeça. O que que o que eu fiz de errado, ela, né? Por que eu não tá dando, por que ele não me quer? Aí vem as feridas dela e ela começa a retroalimentar isso aí. Uhum. É muito louco o processo. A sua esposa até fez uma pergunta para mim antes da gente iniciar, né? A Val fez essa pergunta para mim, eu fiquei até de responder para ela, acabei esquecendo que a gente desceu aqui para gravar. Mas, cara, realmente, a mulher não percebe, porque tem muita coisa inconsciente, tem muita ferida de rejeição, tem muita ferida de abandono. E aí o cara dispensa, ó, não tá nem aí. E aí ela pode implorar, vir com um pote de ouro na frente do cara. Se ela não atende mais às necessidades dele, e que tipo de necessidades são essas? Necessidades não só de carinho, de afeto ou de controle, mas necessidades financeiras, necessidades dele de... Sexual também. Sexual, enfim. De ser servido. De ser servido, tudo isso. E aí o cara dispensa e não olha para trás, sem peso na consciência, sem rancor, sem sentir nada. Mas aí você está falando de um psicopata, então? Não, é diferente. Não. Psicopatia é outra coisa que não cabe a gente aprofundar aqui, que não é o tema, né? Sim. Mas o psicopata, ele vem de outros mecanismos da estrutura psíquica dele lá também, que, segundo Freud, também vem estruturado na primeira e segunda infância. Principalmente na primeira infância. E o objetivo do psicopata é outro. Também. É outro. Ele também não sente nenhum tipo de remorso quando ele mata uma pessoa, né? Rouba, pratica estelionato. Por exemplo, latrocínio, estelionato, é tudo psicopatia. Uhum. Dizem, né? Eu não concordo muito com isso. A psicologia, a psicanálise diz que são níveis diferentes, né? De grau, para mim, psicopata é psicopata. Mas o narcisista é um psicopata? Não. Não, ele não é um psicopata, ele só é um cara que tem um transtorno de personalidade narcisista e ele quer que ele manipula a outra pessoa para o deleite, para o bel prazer dele, enquanto estiver atendendo às necessidades dele. Se não tiver mais, ele toca o barco, toca o foda-se. Isso é uma necessidade dele, né? Sim. Do narcisista, né? Sim, ele precisa dessa necessidade de ter alguém como se fosse ali não é fantoche, né? Uma marionete. Uma marionete. Ele controla a pessoa, ele manipula, e isso alimenta o ego dele. É interessante você falar isso, né? E me veio aqui o seguinte: como que uma mulher ela consegue identificar um homem narcisista e como que ela consegue se auto-identificar o porquê que ela está atraindo esse cara? Ah, legal. Essa pergunta é muito interessante. Primeiro, vamos falar como que ela consegue se auto-identificar, por que que ela atrai, né, esse tipo de homem. Depois a gente fala como identificar. Uhum. Ela atrai esse tipo de homem porque ela, na primeira infância dela, com a relação com o pai, com a relação com a mãe, ela precisava atender às necessidades do pai ou da mãe para receber. Então, aquela coisa, você não foi uma boa menina, então não vou te dar um amor que você merece. Você não é tão boa assim. Você não foi uma boa aluna, então você não vai ganhar presente. É óbvio que nós trabalhamos num sistema de meritocracia dentro da nossa psique desde a infância, né? Sim. Pô, tirou nota boa, você vai ser elogiado. Tirou nota ruim, ou você é cobrado ou você é incentivado a melhorar. Agora, quando você é cobrado você não atendeu uma expectativa, isso começa a criar dentro de você um mecanismo de não merecimento. E eu não sei pelo que a mulher passou. Depende muito das mulheres. Cada uma traz uma questão quando ela vem fazer uma terapia comigo e passa pelo meu método, né? Agora, que ela tem um sentimento muito forte de rejeição e não merecimento dentro dela desde a primeira infância, segunda infância, puberdade, vida adulta, isso ela tem. E aí, cara, ela vai procurar homens
e acaba se relacionando com homens que se assemelham com o pai, com a mãe, com quem a criou, lá no início da vida dela, nessas fases. Mas ela não consegue perceber? Não, porque é inconsciente. Ela busca algo que é, já falamos isso outras vezes, Sim. familiar. Vem de família. Então é familiar para mim isso. Eu estou acostumada com isso. Então eu me condicionei a receber amor e carinho, migalhas até, porque é assim que eu penso sobre mim, de maneira inconsciente. Ela não tem noção consciente. Que ela fala assim, eu não mereço. Mas ela não fala isso conscientemente, ela sente que ela não merece. Então eu só vou receber amor se eu me sujeitar a tais comportamentos. E aí, quando ela encontra um cara narcisista, ela pratica as mesmas coisas que ela está acostumada. E o cara narcisista também não tem essa consciência, mas ele sabe manipular. E ele faz isso para o deleite dele. É muito louco o processo, é muito doido esse processo, cara, e é cruel esse processo. Eu fico doido da vida com isso, por isso que eu criei o relacionamento sem erro. É um método para acabar com esse tipo de coisa. Aí o que acontece? O cara já tem esse perfil, é você igual queijo com goiabada, meu amigo. É aquelas coisas que se unem perfeitamente, né? O narcisista com a pessoa carente, com a pessoa que não se sente merecedora. Mas ele vem e fala, beleza, agora eu vou deitar e rolar aqui. Aqui é a minha zona de conforto. Mesmo inconsciente. Mesmo inconsciente. Não, ele já sente no já âmago é dele, natural, né? já é natural dele. Ele fala assim, putz, cara, encontrei o que eu precisava. Isso o cara pode ter grana ou pode não ter grana, ele vai explorar essa pessoa da maneira que ele quiser, da maneira que ele achar melhor. E aí o que acontece? Muitas das vezes, essas mulheres, muitas das vezes não, quase que 100% das vezes, quando a mulher não conhece essas crenças limitantes dentro dela e não sabe identificar e não sabe como quebrar essas crenças dentro dela e nunca quebrou, não faz a menor noção de que tem esse sentimento de não merecimento e abandono dentro dela, quando encontra um cara bacana, ela sabota essa relação, porque não é familiar. Tá. Ela sabota. Não dá oportunidade. Ela joga pela janela a oportunidade. Ela sabota, cara. Ela faz qualquer coisa, começa a procurar briga com o cara. Que triste isso, né, cara? Por que ela começa a procurar briga com o cara? Para o cara começar a se comportar como um narcisista. Aí o cara não se comporta porque é um homem de alto valor. E aí o cara começa a falar assim. Ela começa a ter ciúme em excesso. Começa a querer mexer no celular do cara toda hora. Tem algum problema você ter a senha do celular do seu noivo, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada? Não, nenhuma, cara. Inclusive, a Mariana tem acesso à minha senha. A avó também. Vai que vai. E tá tudo bem. E eu tenho acesso ao dela. Quer dizer que eu fico mexendo? Não, cara. De boa. Quiser mexer, tá aí, minha filha. Não devo nada. Tá tudo tranquilo. Agora, então, ela vai buscar homens que se assemelham ao pai ou à mãe, ou quem, lá na primeira infância dela, segunda infância, puberdade, tratava ela daquela maneira. Quando ela encontra um cara que esse é um cara, você ir em frente, minha filha, para de se sabotar, para de ficar procurando picuinha onde não tem. Eu sei que é inconsciente o processo, tá? Eu sei, e eu entendo, mas eu preciso falar, para com isso. Começa a olhar, esse é o sinal. O cara não te manipula? O cara não faz você se sentir culpada? Então é um cara bom para você seguir em frente. Se permita, né? Se permita, se dê permissão interna para vivenciar essa relação. Quer dizer que vocês vão viver um amor pro resto da vida saudável o tempo todo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ter certeza, não vai ser um cara que vai ferrar com seus resultados de vida, que vai deixar você com baixa autoestima, que vai deixar você presa mentalmente, se sentindo um lixo, se sentindo a pior pessoa do mundo. Isso que o manipulador faz, isso que o narcisista faz, ele manipula, ele controla. E aí é aquela combinação perfeita, como eu falei agora há pouco. Então, precisa se tomar muito cuidado. E quais são esses sinais agora, né, de um homem manipulador e narcisista? É o cara que joga a culpa em cima de você o tempo todo. Numa discussão, por exemplo, ele não deixa você falar. Ele já começa a inverter o negócio. E se fazer de vítima, você perguntou, ele se faz de vítima?
Não necessariamente, mas ele se faz ali um pouquinho de vítima, fazendo com que você se sinta culpada por aquela situação. Opa, mas de novo você vai começar com essa história? Pô, mas de novo? Toda vez você quer discutir DR? Toda vez você quer entrar nesse assunto? Já não conversamos sobre isso? Ele foge meio do assunto, ele... Lembra do Leão da Montanha? As pessoas mais novas saída pela direita. Pela esquerda, né? Saída rápida pela esquerda. Né? O Leão da Montanha é um personagem da Hanna-Barbera, um leão que era cor-de-rosa, né? Isso. Que ele era, miguezão, né? Miguezão. Hanna-Barbera, aquela produtora antiga de desenhos antigos. Era um leão covarde, né? Covarde, né? Ele, saída rápida pela esquerda. E vazava, não queria saber de rolo. Então o cara vaza, covarde, né? Se esquiva, né? Se esquiva. E ele procura, né? Ele bota a culpa mesmo na mulher. E sempre a mulher é culpada. E você não pode sair. E você não pode fazer aquilo. E você tem um sonho. Você não é boa nisso. Para com isso. Exemplo, vamos lá. Vou fazer uma comida. Você não sabe cozinhar. Sua comida fica sempre ruim. Sempre deprecia. Sempre deprecia. Pô, cara. Já teve caso de paciente minha que foi fazer curso de culinária, velho. Foi fazer curso de chefe, né? Porque o cara ficou jogando na cabeça que ela não sabia cozinhar. Marido, tem outros casos também de marido que fala, você não sabe cozinhar, não vou comer comigo, pega a comida da mulher e joga no lixo, cara. Ô, louco. Não vou comer essa porcaria. Nossa. Bom. Cara, acontece. Foda, né? Isso aí não é nem a pontinha do iceberg. Não é nem a pontinha do iceberg, cara. Isso porque o iceberg... Tô falando só a pontinha, não tô falando nem da parte do iceberg que tá pra fora, tô falando da pontinha mesmo. Cara, é muita coisa triste que eu ouço. Muitos relatos assim. E a mulher não percebe? Pesado, né, cara? Pesado. É uma tonelada na cabeça e nos ombros da mulher, cara. Ela não consegue identificar isso aí. Agora, assim, e para ela, quando ela conhece o cara, né? Tem algum método? Você consegue dar algumas dicas para ela identificar se o cara é narcisista ou não? Por exemplo, você falou do cara arrogante, né? Assim, o narcisista ele é arrogante também, só que aí ele ultrapassa esse nível, né? Uhum. Né? Ele acaba sendo manipulador e tal. Tem algum indício assim? Ela consegue identificar quando o cara é e quando o cara não é narcisista? Tem alguma dica aí que você possa dar para elas? É prestar atenção aos detalhes. Só que tem um porém. O narcisista, ele é veiaco. É manipulador, né? Ele é veiaco. No começo, é um anjo de asas. No começo faz tudo bonitinho. Tá. Pô, Matheus, então quer dizer que eu posso estar nas garras de um narcisista a qualquer momento? Sim e não. No começo ele vai já sendo bonzinho, ser um cara encantador, maravilhoso, um lord, né? Um lord. Abre a porta do carro. Nossa, maravilhoso. Pô, mas aí, cara, você me deixa confusa, cara. Como é que eu faço para identificar esse sujeito, então? São nas atitudes mais sutis e elegantes que você não percebe. Por exemplo... Começa a falar mais dele. Por exemplo, o cara... qualquer coisa, o cara esconde o celular. Isso é ou não? Não. Mas ele começa a falar mais dele e começa... É muito sutil, cara. Devagarzinho ele começa a depreciar. Devagarzinho ele vai depreciando, ou ele vai falando mais um pouquinho dele, não dando tanta atenção pro que você tá falando ali. Mas parece que é um lorde, mas não é. É muito sutil. Eu sempre digo uma coisa, cuidado. Ele se enaltece muito? Ele fala dele mesmo, assim? Todos nós falamos de nós, sim, né? Mas assim, ele no fala... primeiro encontro, por exemplo. Mas assim, mas eu digo assim, o cara, ele fala no primeiro encontro, não, porque eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, papai. Ele se enaltece ou não? Sim e não. Sempre tem o sim e o não. Quando ele se enaltece muito, é um cara que está com baixa autoestima. E esse cara, possivelmente, ele não é narcisista. Ele já vem com... O narcisista, ele já vem... É o carentão. É um cara que já vem ali, sabe?
se impondo ali. O narcisista, ele não vai falar dos problemas que ele teve, que a mãe dele foi cruel com ele. Não. O narcisista, ele tem assim, ele é muito confiante. Ele é. Ele é muito confiante. Então é tudo muito sutil mesmo, né? Sim, geralmente é uma pessoa, geralmente, não toda vez, mas ele é um cara mais bem-sucedido, tanto financeiramente, com as relações dele assim, e ele manipula mesmo, né? Não só dentro da relação, mas as outras pessoas também, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses pequenos sinaizinhos de ele começar a falar mais dele querer dominar a conversa. Por exemplo, num encontro social, né? Ele vai, por exemplo, encontrar com as amigas, tal. Tem alguma atitude mais que as mulheres devem ficar mais atentas ao narcisista? Ele tem alguma ação assim? Ele apresenta ela para os amigos ou ele tenta deixar ela meio de lado? Tem alguma coisa assim nesse sentido? Faz piadinha. Faz piadinha? Faz piadinha depreciando. Tá. Faz piadinha depreciando. É bem sutil, cara. Tá. Sabe aquela piadinha que você fala, pô, mas não precisava? Aí a pessoa... Não é nem piadinha de quinta série. É aquela piadinha depreciando mesmo. Que cutuca mesmo. Que cutuca e faz ela se sentir menor. E ela não percebe. E tem detalhe, quando a mulher é narcisista, se o cara faz uma piadinha, qualquer que seja, mesmo que não seja uma piada no sentido de depreciá-la, ela devolve. Ela faz o cara se sentir culpado por ter feito aquela piada. Tá. Entendi. Se a mulher, numa conversa entre amigos, numa roda de amigos, faz alguma coisa, ele faz alguma coisa, chega no ouvidinho dela e falou, pô, não gostei do que você falou. Isso não foi legal comigo. Então, meninas, atenção, hein? Atenção a esses detalhes sutis, né? É nesse cenário que você pintou aqui. Sim, tá? sim. Agora, outra coisa é a pessoa, por exemplo, fazer o cara fazer uma piada te depreciando e você chegar depois no particular com ele e falar, meu amigo, seguinte, ó, você falou tal coisa pra mim que me chateou demais. Eu não gostei da atitude. Isso é a postura de uma mulher que é joia rara, que é empoderada, que vai falar assim, cara, cai fora. Não vou deixar mais, não admito que você faça mais isso comigo. Quando você falou assim, eu me senti assim, assim, assado. Por isso eu quero que você, das próximas vezes, haja assim, 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 assim. Não repita isso. O narcisista nem chega perto de uma mulher desse jeito. Porque ele sabe que ele não vai ter chance. Ele vai, né? Cara, na hora que a mulher sabe se blindar, na hora que é uma mulher blindada, sabe ler sinal, ela já vai começar... Mulher empoderada, então, para narcisista, cara, é como o diabo fugindo da cruz. Sabe aquele homem que fala assim, que as mulheres têm muito essa crença, né? Homem não gosta de mulher independente. Mentira, isso é um mito do caramba. Mentira mesmo. É uma crença limitante, lascada, que está impedindo você, que é um mulherão, que está vendo aqui, de viver uma paixão legal com um cara bacana. Por quê? Porque você está atraindo o homem que não presta também. Sim. Perto de você. Tem uma parcela, né? Exatamente. Tem uma parcela de Apesar de você ser empoderada, tem algumas falhas sistêmicas aí que precisam ser trabalhadas. Porque se você está atraindo esse tipo de homem perto de você, possivelmente você está querendo estar no controle. Cuidado, né? E tá tudo bem você discordar de mim, tá? Mas isso é através da experiência que eu tenho ao longo dos anos atendendo, claro. Experiência de vida. Então, a gente chega aqui e não fica falando besteira. Agora, tem que tomar cuidado com esse tipo de homem que fala essas piadinhas, deprecia suas conquistas. E o cara faz isso logo no início? Faz. De maneira muito sutil e elegante. O narcisista não é aquele cara chucro. O cara chucro já... Né? O narcisista chucro já vai que vai, né? Mas tem que pegar esses caras assim, que são bem sutis e elegantes, manipuladores. É aquela coisa, cara, ninguém vai chegar num primeiro contato, Tony, numa relação, e falar, meu defeito é esse.
Isso não é venda, né, cara? E os caras normalmente, os narcisistas, eles são muito bem trajados, andam sempre na estica. Ó, não sou narcisista, né? Mas eles estão sempre bem arrumados, né? Cara, isso é princípio básico para qualquer relação dar certo. Se é um homem relaxado, por exemplo. Não, eu digo assim, que às vezes a mulher conhece o cara no ambiente de trabalho, em outro ambiente, né? Que é o que normalmente acontece, não necessariamente numa balada, num restaurante, num bar. Deixa eu te interromper rapidinho. Claro. Me veio um insight aqui. Você me perguntou, como é que a mulher faz para identificar? Vamos lá. Vamos supor que você está no mesmo ambiente de trabalho desse sujeito. Uhum. Você quer ser... E você gostou, porque nós nos atraímos primeiramente Sim. pelo visual. Uhum. Tá? Pela lataria. Pela lataria. Aí, você falou, pô, gostei desse cara. E você até gosta da personalidade dele, tem uma personalidade magnética e tal, né? Tem que tomar muito cuidado também com aquele livro lá, 50 Tons de Cinza, né? Uhum. Enfim. E aí o cara é bonitão, o cara é charmosão, e o cara é chefe de um departamento, ou o cara tem subordinados ali, geralmente esses narcisistas estão assim. Antes de você ir lá, né, o cara até deu uma paqueradinha com você e tal, mas antes de você abrir caminho para esse sujeito, pra esse cara, começa a perceber como ele trata as outras pessoas. Pergunta com quem convive mais com ele. Você quer saber um sinal? Pergunta. Como é que é esse cara aí? Com quem já está com ele há muito tempo, né? Sim. Aí você vai saber. Aí você fala, pô, posso dar uma chance ou não. Uhum. Né? Se o cara for um cara, ó, puta cara legal, educado, um cara gentil. Quanto tempo você tá com ele? Já tô aqui com ele há tanto tempo, né? Porque o narcisista chega uma hora que a máscara cai. Depois de uns 2, 3 meses, a máscara do cara cai. E aí ele não consegue sustentar aquilo. Uhum. Se você tá com o cara já uns 2, 3 meses, que é aquela fase que eu sempre falo, que é do apego, né? Cuidado com essa fase do apego. Essa fase do apego ela é traiçoeira. Do 0 aos 3 meses, você tá apegada à pessoa que você tá saindo. E é bem desafiador você perceber esses sinais nessa fase. Para prestar atenção, você precisa estar blindada nessa fase do apego também. Blindada emocionalmente, né? Sim. Para não cair nessa conversa, essa conversinha fiada de um narcisista ou de um homem imaturo. Geralmente, o narcisista ele não é maduro também, mas ele não demonstra imaturidade. Ele é imaturo, mas ele não demonstra imaturidade. Ele faz você se sentir culpada como se você fosse a imatura. E geralmente ele consegue. Uhum. A identidade está muito relacionada à pirâmide dos níveis neurológicos do Robert Dilts, segunda geração da PNL. E isso é história para outro contexto. Tá? Mas, cara, agora, é impressionante. Rapidinho dessa questão das partes aí, né? Quando você consegue, através dessa ferramenta, tal, isso é muito legal tá nesse papo, né? Porque isso faz parte do autoconhecimento. Sim. Né? Então, quando você consegue, por exemplo, eu quero parar de fumar e eu quero fumar. Quando essas duas partes se conectam e se entendem, você elimina a dúvida? Ou não? A dúvida não, você consegue entrar numa negociação. Você consegue entrar, por exemplo, uma negociação de não quero parar de fumar com quero parar de fumar. Dentro da técnica que eu utilizo de PNL, negociação de partes, eu faço com que a parte que não quer parar conheça a parte que quer parar e eu falo, vamos dar uma chance para a parte que quer parar? Eu entro num período num período ali de teste, né? Nem de tentativa, é de teste. Faz um acordo. Vamos fazer um acordo aqui para parar, não sei o quê, para se dedicar a isso, você topa? Aí até a parte que não quer fala, não, beleza, eu acho que... Você percebeu a parte que não quer, que a outra, que é a mesma coisa que você? O quê? O bem-estar da fulana, do fulano? Uhum. No caso, o Matheus quer parar de fumar. Você percebeu a parte do Matheus que não quer parar de fumar? Que a parte do Matheus que quer parar de fumar, que é a mesma coisa que você? Não, o quê? Prazer. Ele se sinta bem, então, que ele seja feliz. Prazer que eu digo é isso. Não, é que ele seja feliz. Sim. Né? A negociação tem que chegar numa palavra que se chama felicidade, para ambas as partes. Bem-estar. Os dois, vocês querem a mesma coisa. Vamos dar uma chance? Para o Matheus? Vamos dar uma chance para você. Vamos fazer um acordo? Aí acontece. Tá? Legal. Isso pode até ser na traição, serve para qualquer coisa.
que você quer, por exemplo, procrastinação, tal, mas aí é assunto de PNL, Sim, tá? Não tem nada a ver com sim, relacionamento sem erro. sim. Agora, Assim, até tem, mas não tão não é tão profundamente, né? profundo, né? Eu não utilizo isso, por exemplo, na minha técnica. Não tem. Nós quando gravamos, né, para vocês que estão nos conhecendo agora, né? Foi lá eu nem me lembro quando foi, foi no meio da pandemia, né? Que a gente produziu lá Colocando a casa em ordem. Colocando a casa em ordem, né? Que é um curso de PNL que nós produzimos, eu produzi juntamente com o Matheus. Foi em 2021, foi em fevereiro. 21, né? Fevereiro de 2021. Foi no meio, foi ali, né? ainda estava no período de pandemia, né? Meu pai veio a falecer 3 meses depois de Covid. E eu aprendi muito ali. Né? Eu aprendi muito. Eu tinha. Deixa eu ver, tem que fazer as contas aí, né? 4 anos atrás tinha 56. Então eu tinha 56 anos. E mesmo assim eu aprendi muito, né? Aprendi bastante naquele período todo, porque é uma coisa assim que até então eu não dava muito valor. Eu não falava, isso é bobagem. E tem muita gente que fala isso, né? Tem muita gente que fala isso. Esse negócio de psicólogo, né? Terapia. Análise. Recentemente, né? Recentemente, até uma pessoa da minha família, a gente conversando com ela, não vou citar nomes, né? Mas a gente conversando e tal. Por que a senhora não faz uma terapia? Isso é bobagem. Isso aí é coisa só para tirar dinheiro das pessoas. Isso é coisa de louco. Eu não sou louca? Não, já ouvi isso já. Eu falo assim, isso aí é coisa para tirar dinheiro. É só para arrancar dinheiro. Isso aí não vale nada, não presta. Né? Então as pessoas têm essa... Até esqueci o nome agora. Na PNL tem um nome, né? Que é a crença. A crença, isso. Tem essa crença limitante. Me deu até um soluço se falar essa palavra. Crença limitante. Crença limitante. Rapaz, não asco o negócio. Mas é o que a maioria das pessoas tem, né? Então, até quem está nos assistindo, eu acho assim, que é dificilmente uma pessoa que não tenha pelo menos algum resquício de uma. Né? Até eu tenho, cara. Todo mundo tem, todo sim. Mundo cara. tem, né? Até Jesus Cristo teve. Então, sendo assim, quem foi. E pelo menos não é blasfêmia, tá? Sim. Ele teve as crenças nem dele. Ele conseguiu agradar a todos, né? Sendo, assim, na minha opinião, um dos seres mais perfeitos, evoluídos que passaram pela Terra. Mas, voltando para a nossa conversa, e estamos encaminhando aí para o... Deixa eu fazer um adendo nisso que você falou, Tony. Claro. Vem comigo. Olha só, você falou assim, né? Que essa pessoa aí fala, não, é rasgar dinheiro, é jogar dinheiro fora, só querem tirar seu dinheiro e tal. Presta atenção numa coisa. Muitas vezes eu ouvia meu falecido pai falar assim, cara, ir para psicólogo, ir para terapia, isso é coisa de gente fraca. Né? Não é. E muita gente acha que é coisa de gente fraca. Muitos familiares falam, isso é uma crença limitante, de fato, como você mesmo citou, que me deu até aquele soluço. É crença de pessoas mais antigas. Hoje está mudando muito esse cenário. E no futuro a gente vai ter pessoas muito bem. Se a gente começar a trabalhar isso agora, se você começar a trabalhar isso agora, quebra esse ciclo na sua vida. Vai demorar muito, porque tem muita gente no país, tem 220 milhões de pessoas no país, homens, mulheres, né? Mais da metade é mulher. Mas só que entenda que investir no seu autoconhecimento é uma questão de inteligência. Fazer terapia, fazer um curso de autodesenvolvimento pessoal, passar por um treinamento de desenvolvimento pessoal, por exemplo, como o relacionamento sem erro, é uma questão de inteligência, é questão de carinho com você. Você vai levar isso não só para você, mas, por exemplo, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe. Pode ser que seu pai e sua mãe falem, não, isso é besteira, nossa, né? Você vai ficar diferente. E talvez uma das grandes objeções da mulher em não querer se desenvolver seja essa. Não querer mudar. Não é não querer mudar, é desagradar a família. Fala assim, cara, se eu crescer demais, se eu mudar, eu vou sair. O que a família fala? Eu vou sair do meu clã. Inconsciente isso, tá? As pessoas vão se afastar de mim, meu pai, minha mãe, as pessoas que eu amo hoje vão se afastar de mim. Não vai. E se afastar, tá tudo bem. Porque você vai estar bem resolvida. E isso vai ser tranquilo para você.
Talvez hoje, com a estrutura que você tem, você não entenda. É o principal desafio que eu tenho para trabalhar com as minhas pacientes. A transformação vai fazer você ficar diferente, vai fazer você crescer. Só que existe esse medo de as pessoas que ela ama se afastarem dela. Ou o medo de ficar muito seletiva nos relacionamentos. Ai, meu Deus, eu vou ficar sozinha. Eu já tô com 40 e tantos anos, eu não tenho filho ainda. Eu quero ter filho. Eu preciso ser... Para, gente. É melhor você investir nisso agora, rápido. Aqui, ó. Está custando a sua paz, é muito caro. Custa caro demais. Sempre vou bater nessa tecla. Do que você se entregar para um homem narcisista, sofrer, passar anos aí na zona. Você pode até ter um filho, casar com um cara desse, só que você vai viver manipulada. Você não vai ser livre. Você não vai ser completa, não vai ser feliz. E não é completa com o outro, é completa consigo mesma. Uhum. Pô, cara, que papo... É profundo, né? Profundo, isso, né? Que você falou pra mim, eu acho que vai ser meio repetitivo o roteiro. Eu falei, meu, manda que tem conteúdo pra caramba, porque é experiência, cara. Eu vejo isso. Eu não suporto ver mulher sofrendo por causa de narcisista. Eu fico indignado com isso, Tony. Me dá um negócio que eu falo, cara, não é possível. É por isso que eu criei um relacionamento sem erro, velho. Não dá, é um compilado de técnicas que vão, de fato, ajudar a mulher a se tornar quem ela merece ser, a atrair o amor que ela merece para a vida dela. Um relacionamento saudável, leve, maduro, de reciprocidade. É um relacionamento sem erro. Não quer dizer que você não vai ter discussões, que vocês não vão ter... relacionamento sem erro não é um relacionamento conto de fadas, não é um relacionamento mar de rosas, mar de rosas, alma gêmea, ai que lindo, metade das laranjas, né? Como a gente falou lá naquele podcast da letra da música do Fábio Júnior. Cara, não, relacionamento sem erro é um relacionamento onde você sabe ser certeira, você ajuda o outro também a ser mais certeiro, mais assertivo, mais assertiva. É isso que é legal. Bacana. É profundo esse papo, cara. Bacana, bacana. Bom, então aí já estamos finalizando, né? Terminando aqui o nosso podcast de hoje. E então, como o Matheus disse, né? Se a gente quer mudar, né, a nossa vida, ajudar a mudar a vida dos outros, né? De quem a gente gosta, e por que não, né? Sendo um pouco sonhador, por que não mudar o mundo? Né? Porque se cada um começar a fizer um pouquinho, né? A gente consegue. Tony, então, só para fazer a última explanada aqui em cima disso que você falou. Você vai falando, vai vindo, cara. Dá assunto, dá abordagem. Cara, eu tava vindo para cá hoje, eu tava ouvindo o rádio, né? E aí falando de estatísticas de feminicídio, cara. De feminicídio no Brasil. O tanto que acontece feminicídio, por quê? Ainda tem isso. Muito. É todo dia. É todo santo dia. Não dá para viver num país com homens que têm uma mentalidade imatura. E você só vai conseguir transformar isso mudando também as mulheres. Sim. Não dá para viver num país onde as mulheres também estão sofrendo isso e não desenvolver a sua melhor versão. Eu futuramente pretendo lançar um homem para curar pangaré, velho, mas é mais desafiador. Por quê? Porque Sim. a mulher se permite mais, as mulheres são mais inteligentes. Eu estava conversando até com o Arthur aqui, antes da gente entrar, que as mulheres são seres que estão mais abertos à luz, a crescer, à expansão. E o homem não, quer ficar preso ali, quer buscar a mamãezinha para poder compensar o que faltou para ele. Não dá mais para ficar aceitando esse tipo de coisa. O homem que não respeita uma mulher, cara, o homem que não tem amor, que não tem carinho, que não cuida de uma mulher, tem que tratar a mulher aqui mesmo, cara. E a mulher não tem que pisar. Ai, eu tenho medo da mulher ficar pisando, porque o cara tem medo também, né? Sim. Ai, se eu tratar bem demais a mulher vai pisar em cima de mim. Para de ser tonto, rapaz. Saiba se posicionar também. E se acontecer dela pisar em cima de você, é porque ela não te merece. Porque ela é uma narcisista. E cai vai, fora. Né? Vai para outra. Aí você vai ter que fazer o relacionamento sem erro versão homem. Homem. Beleza? Show de bola. Beleza? Bom, beleza. Então, aí não esquece de dar o like, né? Dá o like, já segue, compartilha. Isso. Eu acho que vai fazer muita diferença na vida de muitas amigas, na vida de... De repente a sua mãe já tá com mais de 50 anos aí, precisa ouvir. Cara, já chegou paciente com mais de 50 anos para conversar comigo, se permitindo cair de novo na mão de manipulador narcisista. Ai, que pena, cara.
Mas deu para consertar, foi legal. Que bom, que bom. Então, para você aí que gostou do assunto, né? Que acha que tem pessoas que precisam ouvir o que a gente falou aqui, principalmente o que o Matheus falou, né? Com tanto conhecimento, tanta experiência aí no atendimento a mulheres e tudo, compartilha o link, manda para a galera, que de grãozinho em grãozinho a gente vai conseguindo mudar o mundo, né? Exatamente. É isso. E, inclusive, quero fazer um convite, Tony, para as mulheres que querem conquistar um relacionamento saudável. Dia 14 de agosto, às 8 horas da noite, horário de Brasília, agora, mês de agosto, tá? Uma quinta-feira à noite, eu vou dar uma aula secreta te mostrando os caminhos, os primeiros passos para você conquistar um relacionamento saudável. Imperdível. Imperdível. Boa. Vou deixar o link aqui na descrição, basta clicar nesse link, já vai para a nossa página de inscrição, aí coloca lá o e-mail, coloca quero me inscrever, já vai vir para uma outra página que vai direcionar você para entrar no nosso grupo do WhatsApp. E nesse grupo a gente vai passar as informações dos horários, tudo que vai ser necessário para você participar dessa aula secreta, dia 14 de agosto, quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Então se inscreva agora na aula secreta. Legal. E compartilha. Compartilha. Manda para as amigas, para a prima, para sabe aquela amiga que vive reclamando com você? Poxa, isso. Só atrai o homem que não presta, meu Deus do céu. Teu dedo podre. Teu dedo podre. Né? De novo, né? Tem alguma coisa errada comigo. Elas falam muito, é alguma coisa errada comigo? Pode ser, né? Pode ser que sim. Então, fica aí o convite para você, mulher, a acompanhar essa aula secreta. Ó, preparei com muito carinho, vai ser show de bola. Maravilha. Beijos. Tchau, tchau.